Você já parou para pensar no que realmente acontece dentro de um buraco negro? Durante muito tempo, isso parecia algo completamente impossível de entender, como se fosse um limite absoluto da ciência. Afinal, estamos falando de uma região do universo onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar, o que já torna tudo extremamente difícil de observar. Mas nos últimos anos, cientistas começaram a descobrir informações que mudaram completamente a forma como enxergamos esses objetos misteriosos, revelando que, apesar de parecerem simples buracos, eles estão entre as estruturas mais complexas e intrigantes de todo o universo conhecido. Um buraco negro não é exatamente um buraco como imaginamos. Ele é uma região do espaço onde uma quantidade gigantesca de matéria foi comprimida em um ponto extremamente pequeno, criando uma força gravitacional absurda. Esse processo começa com algo que conhecemos bem, uma estrela. Quando uma estrela muito massiva chega ao fim da sua vida, ela não desaparece simplesmente. Em vez disso, ela entra em colapso e toda a sua massa começa a ser puxada para dentro, comprimindo-se cada vez mais. Esse colapso é tão extremo que, em questão de segundos, uma estrela inteira pode ser esmagada até caber em um espaço muito menor do que qualquer coisa que conseguimos imaginar, dando origem a um buraco negro. Esse tipo de transformação é um dos eventos mais violentos do universo. Antes de se tornar um buraco negro, essa estrela pode explodir em uma supernova, liberando uma quantidade gigantesca de energia em poucos instantes. Essa explosão é tão intensa que pode brilhar mais do que uma galáxia inteira por um curto período de tempo. Mas, mesmo depois de liberar toda essa energia, o núcleo que resta continua colapsando, sendo comprimido até atingir um nível extremo de densidade, criando algo que desafia completamente as leis da física como conhecemos. Ao redor desse buraco negro, existe uma região chamada horizonte de eventos, que é basicamente o ponto sem volta. Tudo que atravessa esse limite não consegue mais sair, nem mesmo a luz. É exatamente por isso que buracos negros são completamente escuros. Mas o mais impressionante não é apenas o que acontece depois de cruzar esse limite, e sim o que acontece antes disso. Se alguém estivesse se aproximando de um buraco negro, para um observador distante, essa pessoa pareceria se mover cada vez mais devagar, como se estivesse sendo desacelerada até praticamente parar no tempo. No entanto, para quem está caindo, nada pareceria diferente. O tempo continuaria passando normalmente, o que já mostra como esses objetos desafiam completamente a nossa intuição sobre a realidade. À medida que a aproximação continua, outro efeito ainda mais estranho começa a acontecer. A diferença de gravidade entre diferentes partes do seu corpo começa a aumentar drasticamente. Seus pés, por estarem mais próximos do centro do buraco negro, seriam puxados com mais força do que sua cabeça. Esse efeito é chamado de espaguetificação, e o nome não é por acaso. Seu corpo começaria a ser esticado lentamente, como se estivesse sendo puxado em direções opostas por uma força invisível extremamente poderosa. É uma das consequências mais extremas da gravidade que conhecemos. Mas mesmo antes desse ponto, algo ainda mais estranho já estaria acontecendo ao seu redor. A luz começaria a se curvar. Isso ocorre porque o buraco negro não puxa apenas objetos físicos, ele deforma o próprio espaço ao seu redor. E como a luz se move através do espaço, ela acaba seguindo essa deformação. O resultado disso é um cenário completamente surreal. Estrelas apareceriam em posições diferentes, a luz se distorceria e o próprio céu pareceria dobrado, como se você estivesse olhando para o universo através de uma lente extremamente deformada. E quanto mais você se aproximasse, mais intenso tudo isso ficaria. O próprio espaço pareceria ser esticado ao seu redor, criando uma sensação de que a realidade está sendo deformada. Não é apenas um efeito visual, é literalmente o tecido do universo sendo alterado pela gravidade extrema. Isso mostra que buracos negros não são apenas objetos que puxam coisas, mas sim regiões onde as regras normais do universo começam a deixar de funcionar da forma que conhecemos. Mas então surge a pergunta que mais intriga os cientistas até hoje. O que realmente acontece depois que algo atravessa o horizonte de eventos?
A verdade é que ninguém sabe ao certo. Isso porque nenhuma informação consegue sair de dentro de um buraco negro, o que torna impossível observar diretamente o que acontece lá dentro. Mesmo assim, existem algumas hipóteses. Uma das mais conhecidas sugere que toda a matéria que entra em um buraco negro é comprimida em um ponto chamado singularidade, onde a densidade seria infinita e as leis da física simplesmente deixam de funcionar como conhecemos. Nesse ponto, conceitos como espaço e tempo deixam de ter o mesmo significado. É como se tudo o que conhecemos simplesmente parasse de fazer sentido. Alguns cientistas acreditam que a singularidade representa um limite do nosso conhecimento atual, um lugar onde nossas teorias ainda não conseguem explicar completamente o que acontece. Outras ideias vão ainda mais longe. Alguns cientistas sugerem que buracos negros podem estar conectados a outros pontos do universo através de estruturas chamadas buracos de munha. Isso significaria que, em teoria, entrar em um buraco negro poderia levar a outro lugar completamente diferente, talvez até em outra parte do universo ou em outro tempo. No entanto, essa ideia ainda não foi comprovada, e além disso, as condições dentro de um buraco negro são tão extremas que dificilmente algo conseguiria sobreviver para atravessar esse tipo de estrutura. Mas existe um detalhe que torna tudo isso ainda mais impressionante. Por muito tempo acreditava-se que buracos negros eram completamente eternos. Porém, o físico Stephen Hawking propôs uma teoria conhecida como radiação Hawking, que sugere que buracos negros podem emitir pequenas quantidades de energia ao longo do tempo. Isso significa que, lentamente, eles podem perder massa e, eventualmente, desaparecer. No entanto, esse processo é extremamente lento, podendo levar bilhões ou até trilhões de anos para acontecer. E talvez o mais curioso de tudo seja perceber que buracos negros não são apenas objetos de destruição. Eles também desempenham um papel fundamentado na estrutura do universo. No centro de maioria das galáxias, existe um buraco negro supermassivo. No caso da nossa galáxia, a Via Láctea, esse objeto é conhecido como Sagitário A e possui milhões de vezes a massa do Sol. Mesmo sendo invisível, conseguimos detectar sua presença observando o movimento das estrelas ao seu redor, que são influenciadas por sua enorme gravidade. Mas existe um detalhe ainda mais curioso que muitos não percebem. Mesmo sendo conhecidos por engolir tudo, buracos negros também podem estar ligados à formação de estruturas no universo. Em algumas situações, a matéria ao redor deles não cai diretamente, mas sim começa a girar em alta velocidade, formando discos extremamente quentes e brilhantes. Esses discos podem liberar quantidades gigantescas de energia visíveis a milhões de anos-luz de distância. Ou seja, algo que parece completamente invisível pode indiretamente se tornar uma das coisas mais brilhantes do universo. E quanto mais os cientistas observam esses fenômenos, mais eles percebem que buracos negros não são apenas o fim de tudo, mas também parte de processos que ajudam a moldar o próprio universo. Eles influenciam o movimento das estrelas, o crescimento das galáxias e até a distribuição de matéria no cosmos. Tudo isso nos leva de volta à pergunta inicial: o que realmente acontece dentro de um buraco negro? A resposta mais honesta é que ainda não sabemos completamente, e talvez seja exatamente isso que torna esse tema tão fascinante. Mesmo com todo o avanço da ciência, ainda existem regiões do universo que continuam sendo um mistério absoluto, desafiando tudo o que sabemos sobre espaço, tempo e realidade. E isso faz a gente perceber uma coisa: o universo é muito mais estranho do que imaginamos e provavelmente ainda guarda segredos que nem sequer conseguimos conceber. Agora fica a pergunta: se fosse possível chegar perto de um buraco negro e descobrir tudo isso com seus próprios olhos, você teria coragem de chegar até lá?